Parceria que estimulou a indústria espacial brasileira. Acordo Brasil e China completa 30 anos. Com tecnologia ainda mais precisa de monitoramento terrestre, sexto satélite do projeto Cibers já está em fase de testes no INPE de São José dos Campos, para ser lançado em órbita no ano que vem. Intolerância no trânsito. Jovem agredido com pedradas após chamar a atenção de motorista diz ter sido vítima de homofobia em São José dos Campos. Mas vídeo gravado de celular contesta a versão da vítima. Fora da sala de aula, menino com paralisia cerebral é impedido de frequentar a PAI de Pindamonhangaba devido às condições da cadeira de rodas dele. O caso foi parar no Ministério Público, mas o impasse continua. Família alega não ter dinheiro para comprar um novo equipamento. Às escuras, após reforma, trânsito é liberado na Ponte Maria Peregrina, em São José dos Campos, mas falta de iluminação compromete a segurança de motoristas e pedestres durante a noite. E hoje é sexta-feira, dia de conferir também a programação para o fim de semana na nossa agenda cultural. Em São José dos Campos vai ter muito teatro em mais uma edição do Festivale. E neste sábado tem Luan Santana marcando as comemorações de aniversário de Ilhabela. O que foi notícia neste último dia de agosto, você confere a partir de agora. Seja bem-vindo. Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O desmatamento da Amazônia, uma das florestas mais importantes do planeta, preocupa o futuro da humanidade com mudanças significativas e perceptíveis na qualidade do ar e na manutenção de espécies, da fauna e da flora. E essa preocupação levou autoridades a criar um sistema de monitoramento que observa o avanço da derrubada de árvores na região. E essa tecnologia pode ficar ainda mais precisa com um novo satélite em desenvolvimento no INPE, em São José dos Campos, em parceria com a China. Chineses e brasileiros são parceiros no desenvolvimento de satélites desde a década de 80. E muitos dos equipamentos criados nesse tempo têm ajudado também empresas aqui da região. As bandeiras em frente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, simbolizam uma parceria de longa data. Em 2018, o acordo de cooperação entre Brasil e China completou 30 anos, período que foi comemorado nesta cerimônia com representantes dos dois países. No caso particular do INPE, nos permitiu avançar muito no conhecimento e desenvolvimento de satélites que trouxeram grandes benefícios para a sociedade brasileira. Todos sabemos aqui na região do Vale, o quanto é importante o trabalho do INPE no monitoramento do deflorestamento da Amazônia, e agora voltamos para outros ambientes. E o sucesso deve-se exclusivamente a dois princípios fundamentais. Primeiro, é você escolher um objeto de mútuo interesse. E segundo, ter a possibilidade de fazer isso juntos, coletivamente. Coordenado pela Agência Espacial Brasileira e pela Administração Nacional Espacial da China, o projeto Cibers é o primeiro no mundo firmado entre dois países em desenvolvimento. Juntos, INPE e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial desenvolvem satélites que monitoram os territórios das duas nações. Essa parceria já colocou 5 equipamentos em órbita, que produziram material para pesquisas de 20 mil instituições do Brasil. Por exemplo, na região de São José dos Campos hoje, nós já temos várias empresas de sensoriamento remoto que prestam serviço a outros municípios, município de São Paulo, a vários estados, tudo produto para a sociedade, útil para a sociedade, fruto dessa colaboração com a China. O sexto satélite, desenvolvido pela parceria entre Brasil e China, está em fase de testes aqui no INPE e deve ser lançado ao espaço no fim do ano que vem. As imagens captadas por ele vão servir para identificar desmatamentos, desastres ambientais e o crescimento urbano das cidades dos dois países. Projetos como esses mostram a resistência da pesquisa em ciência e tecnologia no país. No ano passado, o setor sofreu um duro corte de investimentos. Caiu de 5 bilhões para 3 bilhões de reais. Até hoje, nós não deixamos de fazer absolutamente nada para esse projeto por falta de recursos. Pesquisadores dos dois países também discutiram as tecnologias utilizadas nos satélites que serão desenvolvidos nos próximos 10 anos. Vai ser desenvolvido um satélite de radar,
Um satélite de radar, então, ele emite ondas eletromagnéticas que penetram através das nuvens. As imagens deles são mais difíceis de interpretar, mas dão a possibilidade de nós também monitorarmos a Amazônia com nuvens, com uma cobertura de nuvens. Então, nós estamos chegando a um acordo como fazer isso, porque o Brasil está propondo também ao chinês que, além de fazer um satélite de radar, toda a base do satélite, que nós chamamos de plataforma, onde o satélite é montado, seja brasileira. Simpatizantes e integrantes de movimentos ligados ao LGBT fizeram um protesto hoje na zona sul de São José dos Campos contra a suspeita de uma agressão por homofobia que aconteceu ontem na cidade. Jefferson Constantino estava a caminho do trabalho quando se desentendeu com 2 homens que estavam no carro. Eles teriam desrespeitado a faixa de pedestre quando Jefferson tentava atravessar a via. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz teria feito um gesto obsceno para os ocupantes do veículo, que mais à frente desceram do carro e atiraram 2 pedras contra a cabeça da vítima. O caso segue sendo investigado. Os supostos agressores ainda não foram encontrados para prestar depoimento. Mas um vídeo gravado do celular por uma moradora do bairro que acompanhou a confusão contesta a versão apresentada pela vítima no boletim de ocorrência registrado na delegacia. A imagem feita da janela de um imóvel que fica na rua Koichi Matsumura, no Jardim América, zona sul da cidade, mostra o momento em que o motorista teria ido conversar com Jefferson Constantino, que está de camiseta regata. Nesse momento, ele quebra uma garrafa de vidro que estava na mão e sai correndo atrás do rapaz, que chega a cair no chão. A discussão continua e os 2 entram em briga corporal. Jefferson começa a gritar pedindo para chamarem a polícia, até que um morador aparece e pede para os 2 pararem a briga. Jefferson se justifica alegando que o motorista teria tentado atropelar ele. Ele tentou me atropelar, estava vindo atrás de mim. Agentes educadores e auxiliares da Prefeitura de São José dos Campos fizeram uma manifestação esta manhã em frente ao Paço Municipal. Segundo o sindicato da categoria, o movimento reivindica a redução de carga horária e outras melhorias. A Prefeitura diz que mantém diálogo com o sindicato e já realizou 3 reuniões para tratar da pauta. Ainda de acordo com a administração municipal, o protesto não prejudicou as aulas. Um impasse envolvendo as condições de uma cadeira de rodas se transformou em prejuízo para um menino de 10 anos que tem paralisia cerebral. A criança, que há 8 anos frequentava a PAI de Pindamonhangaba, foi impedida de voltar à sala de aula enquanto a cadeira não for trocada. A direção da unidade alega que o mau estado de conservação coloca em risco a segurança do menino. Já a família diz que foi pega de surpresa com a medida e que chegou a sugerir algumas soluções para evitar que ele ficasse sem aula, até que o problema fosse totalmente resolvido. O caso foi parar no Ministério Público, mas ainda não houve acordo. E há quase 2 meses a criança está sem ir à escola. O Gabriel tem 10 anos e é portador de paralisia cerebral. Ele está há 2 meses sem ir à Escola de Educação Especial da PAI de Pindamonhangaba. E o motivo é a cadeira de rodas. A instituição argumenta que o equipamento está impróprio devido ao tamanho e o peso dele. Afirma ainda que a cadeira coloca em risco a integridade física e a saúde da criança. A família não concorda e afirma que a decisão pegou todos de surpresa. A coordenadora Érica me chamou para uma reunião, numa sexta-feira de manhã, e que me comunicou verbalmente que o Gabriel, a partir daquele dia, não estaria mais em sala de aula devido à cadeirinha dele. Então, a gente ficou bastante surpreendido com isso, porque o Gabriel faz 9 anos que frequenta a PAI, e nunca teve qualquer tipo de problema, nunca sofreu queda nenhuma. Uma cadeira adaptada para o Gabriel custa, em média, R$5 mil, valor que a família não tem como arcar. A família ainda alega que desde 2014 o Gabriel está em uma fila aguardando para receber uma cadeira de rodas custeada pela prefeitura. Segundo informações, ele seria contemplado em 2017, mas até agora não há novidades. Diante da situação, os pais do Gabriel fizeram uma denúncia ao Ministério Público. Na conclusão, a promotora pediu à PAI que estabelecesse um termo de responsabilidade para que a família assumisse por possíveis acidentes na instituição
já que a cadeira estaria imprópria. Eles queriam obrigar a gente a assinar um documento por escrito, responsabilizando tudo o que acontecesse para o Gabriel dentro da PAI. A gente argumentou de todas as maneiras. Nós demos a opção, nós fizemos um acessório, a minha esposa se prontificou a ficar em sala de aula até vir uma nova cadeira, para que não tenha problema, não precisar dele deslocar outro funcionário para que ficasse junto com o Gabriel, mas isso não... Eles foram insensíveis com a nossa situação, principalmente com a do Gabriel. Como não houve acordo, Gabriel continua fora da escola. Sem frequentar o primeiro ano do ensino fundamental, a rotina foi alterada. Muito triste, né? Porque o Gabriel, nessa parte dele não ir para a escola, alterou toda a parte fisiológica dele. Ele não tem hora para dormir, não tem hora para comer. Então, assim, perdeu todas as referências. E na escolinha, ele é da 1 às 5. Então, esse horário, ele gosta muito de frequentar a aula, porque tem uns amiguinhos dele e ele se interage bem, apesar de o Gabriel não falar e não andar, né? Agora as esperanças estão concentradas neste pudim. A família arrecada o valor para a nova cadeira de rodas do Gabriel com a venda do doce. A gente tem feito, assim, um bolão com os amigos, né? Estão ajudando bastante. Meu marido tem feito uns pudins maravilhosos, tem ajudado bastante. E o meu marido também é militar aposentado e ele encontrou, né, junto com os superiores dele, uma brecha, né, nos artigos militares lá que dá uma assistência para o Gabriel. Então, diante disso, está sendo montado um processo, né? Só que, como você sabe, isso leva tempo. E o Gabriel vai ficando assim, né? Até a nova cadeirinha ser adquirida. Nós tentamos contato com a PAI de Pindamonhangaba, mas por orientação do advogado da unidade, ninguém gravou entrevista. Todos os esclarecimentos para a reportagem foram repassados apenas por telefone. Por meio de nota, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que um laudo técnico constatou que o menino necessita do uso de cadeira de rodas, como também nós vimos aí na reportagem. E, portanto, autorizou a aquisição do produto que deve ocorrer na próxima licitação, porém não estipulou um prazo. A nota diz apenas que agora está em andamento a licitação para o lote 1 de compra de cadeiras de rodas e ele será contemplado no lote 2. Que esse prazo não demore e o menino volte à escola, né? Depois do intervalo no Band Cidade, na luta contra a balança, disciplina e atividade física são fatores essenciais para quem busca perder peso. Mais de 40 milhões de brasileiros são obesos. E ainda, má fase, São José perde pela 5ª vez consecutiva no Paulista de basquete. Mesmo derrotada na partida contra o Bauru, a equipe da região ainda pode avançar para os playoffs. Hora certa para você, agora 7h02.